Você usa IA para desenvolver sistemas, né, atualmente. Em 2026 isso é uma realidade, não tem o Copilot, tem o Codex, tem também aí, claro, o Cloud Code, que virou a hyper do momento, né? O fato é que quando a gente desenvolve assim individualmente, ainda vai lá. Agora em equipes, em empresas, em equipes médias para grandes, é praticamente impossível você manter o software, o aplicativo ali depois de 3 meses. O que foi feito? Porque que decisões levaram a fazer aquela arquitetura, aquela classe? Depois de 6 meses já começa a perder totalmente aí o rumo das coisas, né? É questão de ano, ninguém sabe mais, não tem mais condição de dar praticamente manutenção em um código feito dessa maneira, porque as decisões, né, a cultura ali da empresa, e a cada IA, assim, ainda mais se você botar IAs diferentes, a cada uma toma uma decisão diferente e começa a virar uma coisa perigosa, né? Isso é uma grande preocupação que as empresas devem ter, e essa seria uma das principais preocupações das empresas atualmente, é justamente essa coisa de focar, de trazer um denominador comum para as equipes. Então, nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma breve apresentação, assim, uma introdução de como a gente pode utilizar ferramentas e técnicas e cultura, né, de mercado aí, que já está sendo implantado esse cenário, como dito, né, é mais inteligente, né, que as empresas comecem a pensar em maneiras de estruturar o desenvolvimento, né, de organizar o desenvolvimento em equipe, né, quando tem mais de um programador, assim. É muito importante que pense, que converse, que crie padrões como esse, né, para poder evitar o caos. Usando aqui o Copilot, o outro cursor, o ChatGPT, o Cloud, Gemini, né? Existe maneiras de organizar essa questão toda de desenvolvimento, como ferramentas, né? Padronizar uma ferramenta, um agente de desenvolvimento, uma cultura mínima, reuniões e discussões na equipe para poder acertar a maneira como as coisas serão planejadas e executadas. Tem um método estruturado, que no caso o SDD, né, o Spec Driven Development, virou um padrão. Dessa maneira, antes de qualquer coisa é preciso fazer análise, né, o levantamento de requisitos e especificar de fato, seguindo o padrão que a gente vai ver logo adiante. Um dos padrões, né, justamente que tem se falado muito é o SDD, famoso SDD aí, que é um padrão que reza pela especificação antes do código, né? Antes de mais nada se especifica. Então é escrito, é texto puro mesmo. Tem aqui uma breve história, né, sobre a origem, não é uma coisa recente, não é da agora, né, claro, tempo até lá pelos anos 2000 que começou essa ideia do SDD com outros padrões, e a coisa vem caminhando, e com certeza foi agora em 2025 e 2026 que pegou de vez e não tem para onde fugir disso. A gente tem algumas ferramentas no mercado aí, como o Spec Kit, o AWS Kiro e o OpenSpec, que é o que eu recomendo, o OpenSpec, por ser mais simples mesmo. Tem outros, claro, né? Alinha o código que foi decidido pela equipe, não o que cada pessoa achou que deveria. E isso é importante, né? É menos retrabalho depois, é mais fácil de rastrear o que foi feito, né? É uma memória permanente dos comandos para IA, porque o comando de prompt solto, claro, não tem memória praticamente nenhuma, porque isso não é versionado, né? No máximo fica na memória da máquina, né, do computador de cada desenvolvedor, que nos arquivos .md, né, e isso não tem rastreabilidade, tá? Então, o fluxo do SDD é basicamente isso, né? Você tem um problema, no caso aqui da nossa empresa, eu tenho pensado que seria melhor logo em seguida você ter uma task, claro, né, que já é o padrão de fluxo e tal. Aí você começa a fazer a especificação, até na própria task do Azure DevOps dá para fazer a especificação. Começa a criar os arquivos que cada ferramenta espera. No caso aqui do OpenSpec, espera um propose, um design, um task.
E depois cria a implementação propriamente, né, para o desenvolvedor desenvolver, e a parte de revisão, que é um padrão também, né, sempre é bom revisar esses códigos. Né? A gente tem a parte que, um resumo aqui, né, essa parte aqui especificamente da identificação da spec, porque tem um padrão de nomes, um padrão de passos, que a gente vai ver logo adiante. Eu recomendo, né, fortemente que se tenha o número da task em cada spec. Por quê? Para rastrear. Você pode fazer uma pesquisa, uma procura, você vai achar tudo relacionado àquela task por nome. A gente vai ver logo em seguida aqui como que vai ser isso. Então tem os arquivos e tal, no Open, isso aqui é um exemplo do OpenSpec, tá? Ele tem esse padrãozinho aqui. O padrão de task é desse jeito aqui, inclusive dessa maneira que é escrito, e depois concluir e preservar, né, arquivar e versionar na ferramenta de versionamento. Então a gente vai ver essa questão aqui para frente. O prefixo, como eu falei, né, seria algo nesse sentido aqui, ó. A gente tem uma palavra spec, só para ter a chave mesmo de busca, de pesquisa. Temos a task o número da task, né, do Azure DevOps, logo depois, e um nome qualquer que identifica a atividade. Então, o nome ficaria como aqui, por exemplo. Ó. Tá vendo? Esse aqui é o padrão de pastas do OpenSpec. Cada uma tem seu padrãozinho, mas não muda muito, né? É mais ou menos parecido. Então a task propriamente, a spec propriamente dita, ficou aqui, né? Tá desse jeito, ó. Isso aqui é o número a palavra spec junto com o número aqui da task. Aliás, a maneira mais fácil de usar as ferramentas é por CLI, tanto as IAs quanto o OpenSpec, ou o Spec Kit, enfim. Ele trabalha melhor com CLI. Então está aqui, quando dá os comandos, né, que a gente vê depois a maneira como isso é feito, que são esses aqui, ó. Depois de instalado, de baixado o CLI para a máquina e tal, você vai lá no terminal e digita isso dentro da pasta do projeto, ele cria essa estrutura aqui. Né, dessa maneira, nesse padrãozinho aqui, que é a minha sugestão de nomes. O workflow, né, dele completo, mais uma vez, reforçando isso bastante, né, que é esse padrão aqui, conforme a gente está vendo. Essa é a task propriamente dita, que é das principais, né, que é onde cria, de fato, linha a linha do que será feito, né, de como será feito, e com essas caixinhas, esses checkbox aqui em formato texto, em que a IA sabe que precisa ir ticando cada uma delas, né? E quando você parar o trabalho no meio, alguma coisa assim, ou tiver algum imprevisto, fica parado aqui, onde a última atividade que foi feita. Quando retornar futuramente na IA e dizer ela, continue a task 1802, ela sabe exatamente que ponto parou, onde parou e como fazer. E isso sem o spec é uma dor de cabeça, porque você está dando prompts e prompts. Imagina que desliga a máquina e fecha. Você perdeu, de certa forma, ali o contexto da sessão. Se perdeu o HD, então, que perde os arquivos .md, o memory e tal, perdeu tudo. Você tem que refazer tudo de novo. Então é um consumo muito grande de retrabalho, de tokens, né? Que token é caro, tem que ficar medindo cada token, porque ao longo do dia vai muito dinheiro, né? Tem empresas aí que inclusive já estourou os orçamentos de spec propriamente dito, né? Que ele é dividido em sessões e blocos, né, comentados para orientar justamente a IA. Isso a gente pode depois abrir algum arquivo desses e ver direito como é que é. O problema aqui, sem mostrar detalhes, ele é um problema, um bug que existe em um sistema nosso, como ele começou e tal, o que precisa ser feito, qual é a suspeita, né, do que está acontecendo, quais os sistemas, os projetos envolvidos, os sistemas, né, e isso foi real, algo que realmente tivemos esse problema, foi corrigido usando o IA,
A ideia desse projeto aqui é criar um aplicativo que controla as senhas de atendimento numa instituição onde tem várias modalidades de atendimento em vários prédios diferentes para uma infinidade de serviços diferentes. Então a gente precisa cadastrar tudo isso, né? Precisa ter esse controle, aonde a parte do usuário, né? do cliente, via um totem, né? Um tablet, na verdade, com acesso à internet e aplicação rodando ali, talvez um WebView, alguma coisa assim, a gente ainda vai pensar nisso. Na parte do computador, lá do atendente, do desktop, acesso ao site normal, né, que aí não tem dificuldade, e ele faz o controle lá de próximo, de quem ele quer chamar, de fazer o login, né, de ter as permissões por ali. Enfim, a gente vai tentar fazer isso, apontar a IA para cá, né, e tem uma questão, eu estava usando aqui, eu tenho o Cloud, né, eu uso normalmente o Cloud Code, mas ele acabou, porque esse mês, por questões financeiras, eu resolvi não pagar a assinatura de R$ 500, né? Paguei a de 100. Mas a de 100 não dá para nada, acaba rapidinho, como pode ser visto aqui. Já acabou, eu tenho que esperar 1 hora e tanto para poder voltar, porque eu usei bastante nessa manhã, e não dá. Então, eu pensei em fazer o upgrade para R$ 500, mas falei também não dá. Fiz outra assinatura, assinei o Codex e vamos usar os dois e seja o que Deus quiser. E ele continua da onde o Cloud parar e vice-versa. Onde acabar os créditos, o outro assume. E vamos nessa brincadeira aí. Então, eu já instalei o Codex aqui, o Cloud também. A gente vai lá num terminal. Eu já estava usando esse terminal aqui, deixa eu limpar ele. A gente vai no projeto, né? Na pasta do projeto que a gente quer desenvolver, e inicia ele aqui. Aqui no caso é o Codex, mas eu podia escrever Cloud aqui. Então ele vai fazer uma série de verificações, de permissões, e tá lá. Ele já assumiu, já está pronto para obedecer qualquer comando aqui. Ó. Como a gente vai usar o OpenSpec, vou baixar o OpenSpec aqui, a gente já mostra também como é que ele funciona. Então vamos aqui. O comando para instalar o OpenSpec é esse. Vamos deixar ele trabalhar aí. Então tem algumas maneiras aqui. A gente vai novamente no projeto, né, que a gente quer, que é esse aqui. Vamos lá para ele novamente. Opa. E vamos dar um Open Spec aqui. Init. Configurar todo as pastas, né, e o padrão. Ele montar o padrão aqui. Claro, ele vai dizer qual IA vai trabalhar com isso, né? Qual IA vai trabalhar com o OpenSpec aqui. Aí é que está o inconveniente de ter duas IAs, né? Uma hora é uma hora é outra, vai ter que ficar mudando isso de alguma coisa. Então é o Codex. Codex. Tal, ele diz ali um negócio e tal, ele diz que fez aqui. Fez realmente, ó. Então ele criou aqui essa pasta que é fundamental, com a parte das change e a parte das features, né? Que toda change vai vir para cá e toda nova feature vai vir para cá. Criou também esse arquivo aqui, o YAML, que por enquanto não tem nada, a gente vai preenchendo ele à medida que vai usando. New. Isso é justamente o início de tudo. Então, a própria IA aqui está nos sugerindo uma skill que ela já tem para criar a proposta e tudo, né? Mas, ele já trouxe essa skill do OpenSpec, isso é muito importante. Vamos ver o que ela está fazendo aqui. Ele já sugere, né, que a gente quer implementar uma feature.
propor uma mudança, né? Enter Explorer Mode, Think Partner, Explore, ideias, investimentos, problemas. Vamos aqui pro... Esse é o uso, no cloud é ligeiramente diferente, viu, isso aqui, é ligeiramente diferente para usar o OpenSpec, é pouca coisa, é questão de sintaxe mesmo. Então aqui ele vai começar a verificar, atual, não há mudança agora, estamos em modo de exploração, então vamos pegar qual ideia, problema você quer explorar primeiro, ó. O Azure DevOps, né, com uma boa task lá descrita, ou em algum lugar o problema todo descrito, é nesse momento aqui que a gente começa a montá-lo, né, a criar ele. Eu tenho aqui o planejamento, né, de todas essas coisas que eu falei a respeito desse gestor de senha, controlador de senha de atendimento, documento. Mas ele tem aqui os requisitos, alguma coisa que a gente escreveu isso aqui, foi e-mail, troca de e-mails, ainda não teve um levantamento de requisito ainda, detalhado. Por isso que isso aqui é só uma brincadeira mesmo, vou fazer só para poder exemplificar aqui. Eu vou pedir para a IA ler esse documento e ela criar a especificação toda do projeto a partir desse PDF, que está incompleto, não vai ser desse jeito aqui, o projeto nem vai ser aqui nessa máquina que eu estou fazendo. Mas vamos ver o que sai daqui. Que já é um bom exemplo até de como se trabalha com IA. Todas as specs necessárias. Padrão Open Spec. Ok? Vamos ver o que vai nascer daqui, né? E dá-lhe processamento e dá-lhe token. Vou até ver como é que está o uso de tokens aqui, para ver se medir se ele consome mais token que o cloud ou não. Vamos ver aqui. Ele consome bem pouco token mesmo. Vamos ver, né? Ainda não pedi para fazer uma coisa realmente grande. Hein? O Codex continua moendo aí, fazendo todo o seu trabalho, né? Que ele é pago para fazer. Por enquanto ele ainda não criou nada, está só planejando ainda. Bom, então ele criou, né, uma série de, baseado no PDF, criou uma série de arquivos e de pastas, criou inclusive aqui o nome da spec e tudo. A gente põe assim, ó, e um número. Esse número aqui é da nossa task. E aqui está os arquivos, né, de configuração, a gente dá uma estudada depois exatamente que cada um criou aqui. Não dá para ver agora nesse vídeo. Ó, todo o possível planejamento, as possíveis atividades, né, tarefas, ele criou ali. A proposta está aqui, de tudo que vai ser feito. Não é muita coisa, ó, um arquivo até pequeno. O design, né, a maneira como será feito, ó, dessa maneira, usando essas ferramentas, essas coisas e etc. Né? E aqui dentro ele dividiu em sub-specs, vamos dizer assim, né? Nas specs propriamente dita, né? Cada uma, de como elas serão, ó. Aqui, de como a IA deverá abrir cada uma dessas specs e implementar. Né? Em que momento, em que cenário e etc. Então, uma série de arquivos que orientam o desenvolvimento via IA. Não é mais essa coisa de simplesmente abrir aqui e falar faça, e, né, faça isso, faça aquilo e tal. Ele vai fazendo, né? Quando você fecha essa janela aqui, perdeu. Né? Perdeu. Ou quando perde a máquina, perdeu. E essas specs aqui, que está dentro do projeto, será versionado junto com o projeto. Vai estar
na memória da instituição. Eu vou mandar ele implementar. Vamos mandar ele implementar. Né? Vamos ver. Eu vou mandar ele implementar. Eu não sei aqui, eu não vi como é que ele. Como eu mandei criar, a gente deveria estar criando isso passo a passo, devagar, escrevendo. Como eu mandei ele criar, eu não sei qual é a primeira aqui, mas eu vou dizer implemente a spec referente a criação do projeto, né? Eu não sei qual que ele foi, senão eu diria o número dela aqui, o nome dela aqui. Então, vamos ver, já que ele criou lá, ele sabe qual é, né? Exchange, task, qual que é, o best skill. Ainda rodando aqui. Começou a implementar alguma coisa, né? A criar algumas configurações, ó. Criou o CSProjo, então vai ser em .NET mesmo. E tome coisa. Isso aqui vai demorar, viu? Imagina se pedir para ele rodar o projeto inteiro. Isso vai ficar hora aqui rodando, né? E certamente que vai acabar os tokens. Essa brincadeira aí, que a gente já foi 7% de token, né? Não foi muito. Só existe um detalhe aqui bastante curioso, viu? Quando se usa assim IA, mais de uma IA, né, para uma continuar o serviço da outra, ao invés da gente pedir para a IA continue o trabalho X que estava sendo feito, não sei o que, tal e tal e tal, né? É muito comum, porque eu abriria aqui, ó. Porque eu não tenho token, mas senão eu iria fazer um exemplo aqui, ó. Eu abro um novo aqui com uma nova IA, diferente. Em vez de fazer isso, dar esse comando, a gente usa esse número aqui, ó, tá? Esse número aqui, ó. O Session ID aqui daquela sessão. Você vem aqui na outra IA. Vou tentar abrir aqui vou tentar fazer funcionar aqui o Cloud, ó. Pelo menos startar ele vai, né? Não vai fazer nada porque não tem crédito, ó. Por exemplo, o que a seção do Codex está fazendo? Eu não tenho crédito. Mas é isso, né? Isso aqui é uma curiosidade, né, que a gente pode ficar intercalando entre sessões e se referindo uma sessão da outra por esse número, né? É esse número aqui, ó. Isso é um detalhe bem interessante para quem nesse universo de IA. O projeto está sendo criado, já criou muita coisa, viu? Criou muita coisa aqui mesmo. Criou aqui e tal. Páginas e etc. A gente volta logo mais com mais informações. Ele rodou por cerca de 15 minutos aqui e concluiu o projeto. Criou uma série de coisas que não precisaria ter criado, né? Criou uma API aqui dentro no browser. Olha aí. E não funciona, né? É praticamente um protótipo que a gente já tem um layout, né? Tem toda uma estrutura de layout, de cores, palheta de cores, essas coisas que ele deveria ter seguido. Não botei. Essa parte precisa ser melhorada também, né? Aí ficaria por aqui em uma proposta, né? Teria colocado aqui todas a nossa palheta, o nosso site da marca, nossa marca, né? Para ele seguir o padrão de tipografia, de logos e cores. Mas está aí, está feito. Essas pastas, né? Esse projeto vai subir para o Git, o nosso Git, vai ser versionado e teremos todo o controle. Então, quando futuramente alguém questionar a respeito de
do que foi feito, tu fala, tá aqui, foi feito, tá tudo aqui, né? Mas que a gente quer realmente concluir. Concluímos, é isso mesmo. A gente concluiu, né? A spec, ela, esse nome, né? O nome que a gente deu a ela. Deverá ser mover, né? Daqui pro archive, né? Vai ser movido aqui pro archive, ó, em inglês aí. E virar para cá também, né? Deve vir para cá, para as specs aqui. Mesmo, né? Isso aqui é só um teste, né? Só arquivo. É só para efeito didático. Concluiu. Opa, aqui. Foi arquivado, né? Tá aqui. E tudo certo. E é isso. Valeu? Muito obrigado. Até a próxima.